Se você está pensando em abrir uma franquia, é porque é um negócio já testado e validado. Mas você precisa ter muito cuidado com algumas coisas, senão você pode entrar numa fria. Nesse vídeo eu preparei 6 dicas que você precisa saber para você entrar no negócio de franquia. Fica comigo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber antes de assinar um contrato com franquia. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo. E aqui não tem enrolação. Vamos para a primeira dica. Você guardou seu dinheiro, muitas vezes trabalhando numa empresa por bastante tempo, e agora você quer entrar num negócio já consolidado. E um negócio já consolidado, o que te vem na cabeça? Franquia. A primeira dica que eu trago aqui para vocês é: primeiro, você tem um perfil? Eu conheço pessoas que investiram numa franquia, toda a franquia vai te dar um treinamento. Ela fez o treinamento, teve todo um projeto de implantação, e na primeira semana chegaram para a franqueadora e disseram: eu não tenho perfil. Então comece a avaliar antes. Primeiro, e aí eu separei 3 perguntinhas para você se fazer, para você entender se você tem o perfil para ser um franqueado. Primeiro, você, como um franqueado, você gosta de seguir regras e padrões? Se você não gosta, se você é aquela pessoa que quer começar do zero, inventando e mudando tudo, cara, desculpa, a franquia não é para você. Porque a franquia, o franqueador, ele tem que seguir regras, porque são essas regras e esses padrões que fizeram com que essa franquia tivesse sucesso até agora. Então você vai sim, isso não é negociado, você vai ter que seguir as regras, seguir os padrões de qualidade de produto, de processos, de gestão, para que você tenha o sucesso que eles te prometem. Então, primeiro ponto, você aceita seguir? Se sim, é para você, vamos continuar. Se não, cara, muito provavelmente não é para você. Segunda pergunta que você tem que fazer para você ver se, para você avaliar se você tem o perfil. Você está disposto a gerenciar um negócio e lidar com pessoas? Você vai ouvir isso em todos os negócios de franquia que você estudar e de treinamentos, que o maior desafio de lidar com negócios são as pessoas, gestão de pessoas. Porque essas pessoas, elas vão ser contratadas para te entregar um resultado. E você precisa extrair o melhor delas. Elas vão precisar de treinamento. Elas vão ter dias que elas vão acordar e não estarão bem. E você precisa entregar o teu resultado. Você está disposto a lidar com isso? Vai ser desafiador, sim, mas tem muita recompensa. Mas saiba que a gestão de pessoas é um dos maiores desafios dentro de um negócio. Está disposto? Sim. Então vamos para a terceira pergunta para saber se você tem o perfil. E a terceira pergunta é: você está disposto a seguir um modelo já estabelecido pela franqueadora? Por exemplo, a franqueadora vai ter lá a taxa de marketing, a taxa, o royalties é, da operação, cada um vai ter um modelo diferente. Isso não é negociado. Você está disposto a seguir esse padrão, a esse modelo? Ou você quer é, inovar, mudar? Se você quer inovar, mudar, não é esse o modelo para você. Ela já tem um modelo que ela segue de processo, de sistemas de gestão, de modo de operação, de modo que você faz o pedido de compra, de como você controla o teu estoque. E todas essas práticas vai ser dada a você para garantir no final que você tenha lá o seu faturamento e que você consiga chegar minimamente aquela margem de lucro. Mas para chegar, você tem que seguir esse modelo. Não adianta querer fazer do teu jeito. É óbvio que alguns ajustes, melhorias, conforme a tua experiência, sim, são válidos. Mas tem pontos que não são negociáveis. Porque se você mudar o padrão, o cliente vai ter uma experiência diferente. E a franqueadora, não, ela não existe só na tua loja, na tua operação. Ela está espalhada muitas vezes no nível nacional, né, expansão nacional. E aí o cliente ele tem que ter a mesma experiência e você vai representar essa marca a partir de então. Segunda dica para você que quer investir em uma franquia. Quando você começar a conversar com uma franqueadora, ela vai disponibilizar para você um documento chamado COF, que é Circular de Oferta de Franquia. Esse documento ele vai ter várias informações sobre a franqueadora, sobre o seu histórico, é, sobre qual que é o investimento inicial, quais são as taxas, quais são os direitos e deveres do franqueado. Então lá vai ter todas as informações da franqueadora,
Investe um tempo e analisa com cuidado essa COF. Se a franqueadora ela não quer disponibilizar esse documento para você, você já tem que ligar um sinal vermelho, porque a franqueadora ela tem como obrigação, sim, fornecer esse documento para você. Terceira dica, e uma das mais importantes, que muita gente peca nisso. Converse com outros franqueados. Quais lugares próximos da tua região tem essa franquia? Vai lá, visita, peça para conversar com o responsável. E aí tem que ser o dono mesmo, o franqueado. Converse com ele. Fala a verdade, diz que você está pensando em investir em uma outra região. E aí tenta obter informações de faturamento. Segundo, não só faturamento. A franqueadora dá o suporte necessário quando ele precisa. Entender qual que é o potencial de faturamento, de receita daquele produto naquela região. Isso é muito importante, porque se você vai conversar diretamente com quem já está na operação. Pergunte quanto tempo a pessoa ele está naquela operação, quais são as maiores dificuldades. Nada melhor do que ouvir diretamente de quem já está tocando o negócio. Tudo bem? Quarta dica para você. Avalie bem o nicho de produto que você está querendo investir. É um produto, é um nicho interessante que está em crescimento? Quem são os concorrentes? Como os concorrentes estão gerando valor? Qual o diferencial do produto? Ou ele é só um produto a mais na concorrência? Então tenta verificar quais os diferenciais desse produto. No discurso, no pitch ali de vendas, o que a franqueadora ela diz sobre aquele produto? Quais são os diferenciais? É um nicho grande, é um nicho que está crescendo, é um nicho que tem potencial de receita. E a partir daí, na conversa com a franqueadora, ela vai te fornecer uma análise financeira, que a gente chama de DRE, que é o demonstrativo de resultados, né? E aí, nesse demonstrativo de resultado, vai entrar todos os números que a franqueadora ela cria ali e te informa com dados não com dados fictícios, mas que trazem uma realidade de um negócio. E a dica principal é, avaliando o nicho, produtos diferenciais, não confia plenamente no DRE, porque o DRE ele é um Excel e ele aceita qualquer coisa. É óbvio que ali vão ter informações importantes para você ter uma ideia de todos os custos que irá incidir na tua operação. Mas a questão, quando vai para a prática, sempre tem alguns custos adicionais que ele não contemplava. Então já saiba disso, não ache que olhando o DRE pode te criar uma perspectiva, uma falsa ilusão de que eu faturando 150, 200, 300 mil reais eu vou ter tantos por cento de margem de lucro. E na prática, às vezes, não é assim, né? Então, olha o DRE, mas sempre com o olhar de que aquilo não é 100% verdade. Pode ter alguma coisa que não está ali, né? E aí sim, toma essa decisão, olhando nicho, produto e tendo essa visão mais crítica do DRE. Se você assistiu esse vídeo até aqui, quero te pedir um favor. Demora apenas 5 segundos. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo para ajudar a gente a continuar produzindo mais conteúdos de negócio e de liderança. Quinta dica para você investir numa franquia. Você precisa ter um planejamento financeiro sólido. Vou dar um exemplo. Você está olhando uma franquia, exemplo, que o investimento é de 200 mil reais, 300 mil reais para iniciar uma loja. E você tem exatamente 300 mil reais. Você tem o valor todo? Tem. Mas se você tem somente esse valor, é um risco muito alto você pegar todo o valor que você tem e investir na franquia. Essa é a minha opinião. Porque a partir do momento que você investir, vai ter toda a operação, a implantação do projeto, compra de produto, aluguel de ponto, abertura, enfim, um monte de coisa. E a franqueadora, ela te dá o suporte nessa implantação. Mas depois primeiro, mesmo na fase de projeto, tem imprevistos. Às vezes o custo pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Mas a partir do momento que você inicia a operação, existe algo muito importante que é o capital de giro. Você vai precisar, nos primeiros meses de operação, ter um capital de giro. E aí, se você não tem, como que fica? Outra coisa, muitas pessoas às vezes querem pedir empréstimo para abrir um negócio de franquia. E eu não recomendo, porque você já entra num negócio devendo. Então, se você tem um valor para investir, você tem um outro valor de reserva de emergência ou de investimento que está ali guardado, aí sim, vai e saiba que além do investimento inicial,
No início, você vai precisar de um capital de giro, para que durante aquele primeiro mês, aquele segundo mês, o negócio movimente, a receita entra, né? Você vai começar a abrir a operação num dia, então a sua receita vai ser gradativa, mas os boletos já vão estar acumulados. E quem que vai garantir esse boleto, sendo que você já investiu tudo o que você tinha? É o capital de giro. Sexta e última dica. O marketing hoje das franqueadoras, ele é muito bom. Cuidado para não cair em promessas milagrosas. Invista 100 mil reais e receba tantos por cento de margem de lucro e fature tantos milhões por ano. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque a propaganda, ela aceita tudo. Por isso que se você seguir as dicas que a gente passou, por mais que tenha uma propaganda maravilhosa, com sucesso garantido, que não tem risco, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque na prática, o negócio é outro. E quem investiu o dinheiro é você. Então, avalie todos esses pontos. A franqueadora tem suporte, como que você vai saber? Conversando com outros franqueados. Não deixa de seguir esses pontos e aí sim toma sua decisão embasada, porque afinal é o teu dinheiro que está em jogo. Para finalizar, eu quero deixar uma dica aqui. Para você que quer investir em franquia ou em negócios, tem um livro muito bom do Henrique Moll, que é um guia prático para iniciante, para quem quer abrir uma franquia. E aí ele tem um guia passo a passo das análises que você tem que fazer, quais os cuidados, quais os riscos, para que você sim tome uma decisão muito embasada. Tem um livro assim obrigatório para quem quer abrir o seu negócio de franquia, tá bom? É do Henrique Moll, um livro maravilhoso, eu recomendo bastante. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.